noite. Hoje temos Pitbull, o Pitbull do samba, do nosso querido grupo Sociedade Primitiva. Boa noite. Como é que tá, cara? Salve, salve, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para onde você estiver, para mais de 190 países ligados aqui neste canal, nesta rede social, que também é o YouTube. Cara, quero agradecer primeiramente o convite, né? Realmente, assim, é raro encontrar um ouvinte, seja do grupo do Hernânio, e toda essa podosfera, né? Dessa esgotosfera underground que a gente vive, que trabalha no agro. Tanto é que eu acho que fora eu e o Bill, tinha um outro ouvinte que ele trabalhava com soja no Paraná, mas acabou que a vida seguiu, né? E aí ele acabou de ter saído do grupo, enfim. Mas... Tem o Marcão também, o Marcão também. Enfim, no meu caso, tal como o Bill também, né? Eu trabalho com a fruticultura, né? Só pra avisar aí pro ouvinte que eu não trabalho com soja, nem com algodão, arroz. Eu não sou do Centro-Oeste, não, tá? Eu trabalho com pepino. trabalho com pepino, cenoura, essas porra, não. Banana. Enfim. O que acontece? Eu trabalho com mirtilho, vulgo blueberry, como chama, né? E aqui na região já tá começando a investir bastante desde 2022, de forma inusitada, porque o que acontece? Antes era uma fazenda de uva. E uva aqui na região do Vale de São Francisco, pra quem não sabe, eu também moro em Pedrolina, Pernambuco. E aqui é uma região que a fruticultura irrigada e tropical é muito forte. Ou seja, a gente todo ano exporta uva e manga. E agora estamos começando a exportar melão. O mirtilho atualmente, né, pelo fato de já ter uma expansão boa de mercado global, inclusive até eu tive a oportunidade no ano passado de ir para a África, visitar algumas fazendas e colônias que produzem mirtilho entre o Zimbábue, Namíbia, Zâmbia, e todas elas respondem a um grupo chamado Delecta, que fica na África do Sul. E geralmente eles contratam, a galera que ou mora na Holanda ou na Inglaterra e quer um nicho de mercado melhor para a parte da logística, para a parte do financeiro também. E aí, por um cliente nosso, né, que trabalha com essa parte também de materiais, no caso de cumbucas e caixas e pallets para o packing house, a gente foi chamado e eu achei bacana, cara, lá. Porque me surpreendeu muito saber que uma região, por exemplo, como a Namíbia, que é um deserto mais seco que cagaduro, produz mirtilho, cara, e produz uva também. Sabe? É bizarro essas coisas. Pô, mas a irrigação lá deve ser algo de outro mundo também, né? Ah, com certeza. E outra coisa, os caras utilizam, sabe o que? Bicho da seda, porque tem um investimento muito da China, né? Caraca. Porque assim, a China tá fazendo a África como um deslocamento da produção deles, né? Principalmente na parte de seda, principalmente na parte também da indústria também, de exploração. Que já ocorre há muito tempo, né? Por exemplo, lá no Níger, deixa uns buracos lá de urânio em volta da França. Pra quem... Acho que a galera já sabe, né? Principalmente a galera que é entretida nesse mundo de conspiração. Mas a própria França acabou com o Níger, velho. Em quesito de ter produção de urânio próprio. Simplesmente decidiram começar a utilizar o bicho da seda para produzir lonas. Caraca. Porque assim, no Brasil, a gente ainda não tem essa facilidade, como tem na África da produção própria de lona. Não, a gente tem que comprar a lona de um estado aí, né, que a gente sabe que não existe. E porque eles são os maiores produtores de lonas, né, para cobrir as áreas, principalmente as áreas de uva, principalmente. Manga já tem uma facilidade, no caso assim, de utilizar um fertilizante que ajuda na proteção solar dela. Então, não tem a necessidade de usar lona. Mas a uva, por ser uma fruta muito ainda acessível, se chover, por exemplo, a palha explode e acaba causando problemas também. Embora aqui no Brasil agora a gente está utilizando algumas variedades de patentes importadas da grapa, que aí, assim, elas são muito boas. No entanto, quando chove, pragas naturais aparecem, então acabam danificando a própria baga da uva
e deixando a uva com vários pontinhos pretos, né? O ouvinte que já veio a comprar uva no supermercado, por exemplo, provavelmente tipo entre o mês de janeiro, fevereiro e março, deve ter visto a uva muito acabada, danificada. Por quê? Porque é um período do ano que não tem tanta produção. A gente tá na parte da florada porque tem muita chuva aqui na região. As tais chuvas de verão, né? Que acabam ocorrendo para ajudar, né, na nova florada. Pitbull, como é que tu entrou nisso daí, cara? Como é que tu foi parar no caso, na administração de uma fazenda, né? O que tu estudou, como é que foi entrar nessa fazenda? Porque, poxa, graças a isso, tu foi para outros países, conheceu, como tu tá falando. Pô, isso daí é super legal, né? Poxa, quem é que não gostaria de trabalhar num lugar e ter uma chance dessa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu tenho família aqui na região já, parte de pai, né? Meu pai é pernambucano. E aí, a minha avó mora aqui, meu avô mora aqui, meus tios e primos moram aqui. E aí, dessa forma, eu falei, bom, acho que eu vou sossegar um pouco, né? Porque eu rodei o Brasil inteiro por um bom tempo. Desde o ensino médio eu não parava nunca. Eu falei, cara, acho que eu vou sossegar aqui em Petrolina. Porque eu já conheço a região, tenho um apoio familiar e vai ficar melhor pra mim, pra viver e sobreviver também. Peraí, mas vamos com calma. Por que tu rodou o Brasil inteiro? Teu pai viajava muito, tua mãe? Como é que foi? Assim, até os 14 anos eu morava com meu pai, e aí ele rodava bastante. E aí depois eu fui pro ensino médio lá em Foz do Iguaçu, eu sou natural do Paraná. E aí dessa forma eu falei, acho que eu vou passar um tempo aqui, para o que acontece. Eu fui trabalhando, fui estudando para vestibular. E aí, bom, falei, cara, eu vou voltar para Barreiras, que eu morei em Barreiras, né, no oeste baiano. Só que meus pais foram contra isso aí, porque ia ter um custo maior pra mim bancar, enfim. Eu falei, tá bom então. Eu posso ir pra Petrolina então? Eu falei, ótimo, porque vai ter família lá, vai ter um apoio familiar e você não vai passar necessidade. E aí eu fui pra Petrolina, fui fazer faculdade de economia. E aí, um período, né, no início, meu foco era mercado de capitais, mercado financeiro. Só que depois de um tempo eu falei, cara, acho que eu vou focar no agronegócio, que é uma coisa que é muito forte aqui na região. E o meu foco também é para análise de dados, ou seja, eu posso pegar um programa no R, na linguagem do R, de programação, do Python, SQL, e eu posso desenvolver tanto dados de acordo com planilhas, né, que são elaboradas na parte de produção, na parte de comercialização, na parte até mesmo de custo de frete, de manuseio. O ouvinte mais novo, sobretudo, deve ficar louco, né? O que é uma planilha? Como assim? Tudo no caminho do Pro que vê no Excel. E aí, dessa forma, eu comecei a engajar bastante, né? Tanto é que eu tenho um professor meu que ele é concursado da Embrapa, no entanto, ele participa de várias palestras, né? Que são patrocinadas por casas de fertigação, fazendas também, e vários grupos, assim, né? Que ocorrem para garantir, né? Uma expansão maior e de mercado para o próprio agronegócio, seja na manga ou na uva. E agora a gente utiliza o mirtilho com os olhos de águia aqui na região. Tanto é que a gente tá vendendo uma caixinha de 125 gramas, sabe quanto? 16 conto. Nossa! Mas eu te digo uma coisa, a qualidade do mirtilho é sensacional, cara. Tanto é que minha mãe tem problema de diabetes. Eu falei, mãe, começa a comer mirtilho. Começa a comer uva com mais frequência. Uva eu teve que reduzir porque deu problema pra ela, mas o mirtilho, quando eu coloquei na dieta dela, ajudou bastante. Ela, por exemplo, até retardar o envelhecimento, reduzir problemas de... Antioxidante, né? Sim, são antioxidantes que te dão energia bacana pra você melhorar a tua pele, prevenir o câncer também. Pô, antioxidante é uma maravilha, né? Mas realmente, pô, 120 gramas, 16 pila. Exatamente. Mas assim, eu recomendo o ouvinte que quer comprar essa fruta aí pra uma dieta paranaenses da vida, uma dieta Soul Bra da vida. Pra quem não conhece esses caras aí, é um cara que foca muito em uma dieta orgânica, mas também em coisas que te evitam, por exemplo, se evitar fast food,
comida processadas, em geral. Hábitos saudáveis, no caso assim, você acordar, tomar um sol, embora você more no Paraná e faça tropical. Mas são hábitos assim, você tem que ter uma sauna na sua casa. Essas coisas assim, que embora são caras, são muito benéficas pra saúde, né? Muitas coisas eu comecei a pegar uma coisa ali ou outra e melhorou muito minha autoestima, minha pele, meu físico em si também. Legal, cara. Pô, e são poucas frutas que têm um alto grau de oxidantes, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, e talvez o ouvinte tenha essa mesma dúvida, mas o pessoal fala, e eu gostaria de saber se é verdade, é que no sul e centro-sul, assim, nós temos muita água. Porém, a fruta, ela fica mais doce, ela pega mais as características do solo, ela se desenvolve melhor quando a seca, né? Então, por exemplo, por ser, no caso, a uva, né? É no período de seca que ela começa a chupar, digamos assim, a água para fazer a fruta, né? Exatamente. E o mirtilo, imagino que seja a mesma coisa. Por isso que aí, né, para cima, é um clima bom para esse cultivo, porque daí as frutas elas saem mais doces, né? É assim que acontece mesmo? Cara, então, primeiro que depende também da própria variedade que está sendo colocada ali. Porque, assim, tem variedades que acabam tornando a fruta, por exemplo, muito doce. Tem uma uva chamada Candy Snaps, que é tipo assim, é vermelha e tem uma temporada, né? Por exemplo, entre esse período de julho, por exemplo, é a temporada de Candy Snaps. E aí, aí o que enche de mercado querendo comprar Candy Snaps, em geral, é surreal. Porque, assim, é uma uva que além de ser pequena, mas assim, você come ela, parece umas balas, cara. Parece um morango. Você vai comendo e vai viciando ela. Então, assim, a própria água também influencia muito. Só que a qualidade também da água influencia. E esse que é o problema também, né? Que, assim, embora a irrigação daqui da região é muito forte, né? Por conta de um rio que divide a região em si, né? Que é o Rio São Francisco. Ainda assim tem o problema do pH. Ah, Assim, o pH da uva influencia muito também do sabor dela. e isso também vai variar de variedade para variedade da fruta, né? Exatamente. Por exemplo, tem a uva Alton Crisp, que parece uma bola de tênis. É gigante, gigante mesmo. E quando você come ela, parece uma pipoca, faz um crack. Que doido! Como é que é o nome? Fala aí pro ouvinte pegar. Alton Crisp. Mas continue. E aí, por exemplo, tem a uva Vitória, que é uma variedade que a própria Embrapa já desenvolve, né? Então a Embrapa ajudou muito nesse sentido, assim, da irrigação de frutas tropicais, na viticultura tropical, na manga também. E aí aqui tem a série da Embrapa semiárido, e que qualquer pessoa pode chegar lá mostrando as documentações de área, afins, e você pode conseguir uma patente da Embrapa, ou seja, a uva Itália, uva Vitória, que tem a BRS o nome, assim, BRS Vitória, BRS Isis. Você consegue o contrato com a Embrapa e consegue a patente para começar a plantar. Porque ainda tem isso, né? Se o cara pegar uma fruta de fora, ele ainda vai ter que pagar royalties. E royalties é caro que só porra, bicho. E pra piorar, com essa situação aí do tarifaço, né? Tá dificultando muito aqui a região, porque é o seguinte, entre julho, todo mundo que for exportar, que tá tudo passado por auditoria de qualidade, as auditorias, principalmente internacionais, que tem a USDA, a Global Gap também, que é vinculada à USDA. Porque assim, eu tô falando USDA porque boa parte das frutas aqui são exportadas por Estados Unidos, Canadá, entendeu? E o que acontece, cara? Passando por tudo por auditoria, tem que estar com contrato firmado para chegar e falar, eu tenho condição de exportar a minha uva, então eu quero garantia de até setembro já estar com essa uva exportada.
essa situação agora que tá ocorrendo, cara, tá dificultando muito, porque o custo tá aumentando muito do frete. Prejudicando muita gente, até inclusive para essa parte do comercial, para uma campanha de marketing para fora do país, enfim. Tá difícil. O frete que tu diz é o frete daqui para os Estados Unidos ou para o Canadá. Exatamente. E com esse custo aí esse custo comercial aumentando, cara, tá dificultando cada vez mais. Porque assim, a gente tá pegando uma boa temporada, porque tem uma colheita forte pra caramba. O dólar tá bem valorizado. Só que com essa tarifa aí, cara, tá dificultando muito. E isso que ela nem foi implantada, né? Os caras já estão. E assim, eu vi um pessoal, por exemplo, pessoal da Rural Business, falando que também isso daí é uma forma de tentar baixar os preços, tentar forçar, né, certas coisas em países como o nosso, né? Ainda tá no seguinte, a galera falando, não, mas o mercado interno, a gente vai garantir o mercado interno. Cara, você acha mesmo que produtor vai querer mandar uva para o mercado interno, já que já vai mandar todo santo ano, e acha que vai ter condição de pagamento a curto prazo? Não, mas o mercado interno não tá nem preparado para isso, né? Exatamente, cara. Exatamente. Vamos lá, um exemplo. Tá, tu vai vender blueberry. Tu acabou de me falar, né? Quais são os benefícios, antioxidante, coisa e tal. Então, o cara, vamos dizer, vocês vão pegar essa produção e vão vender para o Brasil, ou sei lá, para um mercado específico, digamos que São Paulo. Sim. De alguma forma, alguém vai ter que vender, vai ter que fazer uma propaganda do produto e dizer assim: esse produto tem antioxidantes, é maravilhoso, comer, sei lá, quantos gramas por dia para ajudar a saúde. Quer dizer, tudo isso é trabalho. Quer dizer, o mercado interno ele não está preparado para isso. E outra coisa, vocês iam receber em quê? Em dólar, né? Imagino. Sim, mas a gente recebe em dólar e euro também, porque a gente exporta para Holanda, para Espanha também, Inglaterra, e agora o mercado tá abrindo para Escandinávia também. Então assim, cara, embora demore, mas é assim, é garantia de recebimento. Até mesmo já para garantir pagamentos de contas a curto prazo. E o que acontece é o seguinte, cara, entre janeiro até julho, que é a pré-safra, muitas fazendas dependem, sabe de quê? De empréstimo ou de adiantamentos de comercializadores para garantir caixa. Se o cara tiver dinheiro, por exemplo, o cara tem uma fazenda de gado também, mas também é sócio de uma fazenda de mirtilho. Toda a receita vem a partir desse cara. E aí todo santo ano tem que fazer a prestação de contas, né? Quando fechar o balanço. Nossa, e aí entra também. Bom, eu imagino que, como economista, tudo bem, tu tá preparado, mas deve ser um pesadelo preparar, assim, todos as guias, tudo mais, deve ter órgãos que pedem sei lá o que, daí tu ainda precisa preparar esse negócio. Como é que é isso? Pior mesmo, sabe, é o mapa. Como assim o mapa? O Ministério da Agricultura. Ah! Porque é o seguinte, cara, eu juro por Deus, eu entendo que nota fiscal é importante, tá, mas num erro desse aí, já gerou uma infração na exportadora que eu trabalhei, porque boa parte delas, boa parte das carretas, né, que foram indo, não tinha nota fiscal. Cara, isso gerou uma multa, infração fodida pra gente. Aí eu falei, puta que eu parei. O detalhe é o seguinte, teve um cara que pediu pra bloquear 80 mil conto por conta de um problema aí com a Receita Federal. Nossa senhora. Como assim? O cara é um produtor rural, sabe? Uhum. Ele pediu pra fazer um bloqueio aí de 80 mil por conta que tava tendo problema com a Receita Federal. E se declarasse alguma nota, tipo assim, pegasse uma nota pra declarar, uma nota fiscal pra poder comercializar, ia dar BO. Aí eu falei, puta que pariu, caralho. Eu acho que assim, cara, antes do cara que ele ter o comercializador aqui na região, o cara tem que fazer um filtro geral, sabe? De como é administrada a própria fazenda que ele tá querendo comercializar, se o cara vai ter condição de arcar com o uso de materiais, porque assim, geralmente comercializador ou cooperativas também, depois eu queria chegar nesse ponto, elas que fornecem o material. Fornecem as caixas, os pallets, as cumbucas.
para que então o produtor só pegue as caixas e coloque lá na uva. E aí, no final do relatório, ocorre o desconto pelo material que foi captado. Eu não entendi bem onde é que entra o problema. Pode repetir, desculpa. Não, assim, é que eu tô falando o seguinte, é que na situação do produtor não querer emitir nota fiscal porque quer pagar imposto e tudo mais, certo, só que aí vai ficar sem comercializar, né? E aí, por exemplo, se chegar do nada querendo pedir material a rodo, e acaba que quer comercializar assim, sem nota fiscal, cara, vai dar um belo danado pra gente. Agora eu entendi, tá. Pro ouvinte também entender. Não interessa, ouvinte. Não interessa. Se tu tem uma empresa e tu vende as coisas, alguém emite nota pra ti. E depois tu vai emitir a tua nota, né, do que tu vendeu. Por mais que tu vá produzir alguma coisa a partir dos insumos que tu comprou dessas pessoas. Então, a Receita sabe quando tu tá retendo as coisas, quando tu tá mentindo. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente, cara. Então, se vocês tiverem que reter um negócio e o cara ir vender sem a nota, a Receita vai cair em cima de vocês uma hora. Basicamente isso, talvez. Exatamente. E aí, no caso, né, quem entra aí é o mapa, pô. Não é a Receita Federal, não. Ou é a Receita Federal, ou é o mapa. Vai variando de acordo com a situação. E boa parte, assim, da galera que produz manga teve um problema danado por conta da pandemia. O que aconteceu? Na pandemia, o custo de logística, de pessoal aumentou muito. Impostos também dificultaram muito porque a produção estava bem reduzida. Porque não podia, né? Tava uma situação de não saber o que é que fazer. E aí o custo da manga, cara, eu juro por Deus, manga custou 30 centavos aqui. Aqui ficou muito barato também. Cara, tá absurdo. Agora hoje em dia tá 2 conto, né? Que é bom. Mas assim, teve muito produtor que teve que parar de produzir até 2023. Porque até 2023 teve um problema na safra de Barcelona, na Espanha. E que dessa forma acabou que a galera foi escoar as mangas do Brasil. E aí a manga aumentou pra R$4 e tudo mais. E detalhe, tinha gente em meio de chuva, a chuva batendo lá e colhendo manga. Pois é, tava lá, correndo a roda. E detalhe, isso aí no período que tava tendo um evento de manga chamado Expo Manga. Que aí dessa forma tem uma exposição lá de fornecedores, lá da galera que quer fazer parceria junto com os produtores em geral, comercializadores e afins. Aí tem palestras e afins. A galera. E tem dia de campo também, né? Que aí mostra o resultado de uma aplicação, de algum produto, de Promax, ou essas coisas assim. E é feito igual, mostrar pra galera e ficar lá apresentando como é que foi feito o resultado. Até pra dar um engajamento, né? Pra uma Singenta da vida, o Bifol da vida. Provavelmente que não sabe aí é porque são fornecedores que trazem fertilizantes em geral, tá? Ou agrotóxicos. Mas ó... Não, ou é fertilizante ou é agrotóxico, ou é os dois, como assim? Porque os caras confundem em geral, pô. O negócio é o seguinte. Tem fertilizante que ajuda bastante. Agora tem fertilizante que se você aplicar demais, meu amigo, vai dar um pior danado. Ah, Assim, a fruta vai ficar muito danificada. O estresse do sol, né? Porque aqui é uma região que faz sol todo santo ano. Se não tiver uma proteção solar, vai estressar muito a manga e a manga vai ficar só suco. E, falando em suco, tem outro problema também. O modo que você coloca a fruta vai dizer muito, tanto pelo teu trabalho, mas também pela qualidade que ela vai chegar lá para o consumidor final. Eu já vi muita gente que pega a manga e joga com maior falta de cuidado do mundo porque tá com pressa, mas tem que ter todo um cuidado com a manga, porque se ela chegar estragada, meu amigo, vai dar uma merda danada. Foda-se depois. não pode ser o groid na hora de tirar a manga, nem de colocar lá. Exatamente, tanto na hora de você tirar ela, que é o seguinte, nas fazendas em geral tem cada posição, tipo assim, E5, E6, B2, que cada pessoa fica lá, né, pra poder fazer a retirada das mangas. E também tem que verificar também se ela tá com a aparência boa, se tá tudo certo com ela, pronto. Perfeito, feito a coisa. Perdão, só um parênteses. Ok. Então, na maioria das frutas, vamos dizer assim,
não é uma máquina que faz. A gente precisa de pessoas trabalhando ali, sabendo qual é a qualidade, sabendo qual é a cor direitinho, qual é, digamos assim, o toque, né? Como é que a fruta tem que estar para tirar. Justamente. Porque é o seguinte, na máquina, a máquina pode fazer de tudo, por exemplo. A gente utiliza drones para aplicar fertilizantes assim, diretamente assim. Já chega lá soltando um gás danado. Principalmente para protetor solar, o Promax. Na manga, no caso. Na uva já ocorre a situação de um carrinho, né, começar a soltar lá o gás. E aí, quando ocorre isso aí, não pode ter ninguém lá. Quando ocorre esse tipo de aplicação, não pode ter ninguém lá, senão vai dar uma merda danada. Caramba, por quê? Não, principalmente porque é o seguinte, tem a galerinha que tem a programação da colheita. E aí são pessoas que moram em colônias, aqui na região, que são os projetos, né, de irrigação. Elas são contratadas por um CNPJ, que aí pagam elas. Tipo assim, a diária é 100 conto. Aí eu passo lá, fico lá até meio-dia e vou pra minha casa. E isso de segunda a sexta-feira. E aí, por exemplo... Mas quantas horas? O cara trabalhou o quê? Umas 6 horas? 8 horas, só pra ganhar 100 conto. Aí eu ouvi de você que tá trabalhando de CLT aí. De segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda a sexta. Segunda a sexta, 5 são... Pô, 20 aí trabalhando de CLT no atacadão. 2.000 no mês, já... Não, mas daí é com... Tem que tirar também as... Como se diz? Desculpa, as taxas? Ou não? Pior que não, cara. Caramba, 2.000... tá bom, hein? Tá bom. Pois é. E aí os caras... E assim, a turma que geralmente é contratada pra auxiliar no caso assim, auxiliar de produção, auxiliar de qualidade, auxiliar de estoque. Eles têm um contrato intermitente de 3 meses, que é o contrato de safra. Passou de 3 meses, fez um trabalho legal, deu certo. Aí a empresa pode avaliar de manter lá. Caso não, tchau. Pagar a tua rescisão e tudo mais e tchau. E aí vai esse ciclo aí, né, de situação, de o cara chegar na safra, trabalhar bem na safra, tal, receber hora extra, receber tudo direitinho. Só que aí, se tem uma produtividade boa, perfeito, vai ser efetivado. Se não, tchau. Eu já vi cara, em plena safra, que o cara não tinha curso de empilhadeira, e aí derrubou umas caixas de uva. Caralho, é meu qual perdido. Puta. Nossa. Mas daí o que aconteceu? Justa causa. Justa causa, velho. O cara não tinha. Detalhe, se o cara tivesse curso de empilhadeira, de qualquer forma seria uma justa causa também. Mas o cara foi na intuição de achar que podia pegar a empilhadeira e fazer o merda e estourou tudo. Azul. Mas não tem nem como... tipo, o cara vai por justa causa, mas a empresa já perdeu quanto ali também, né? Pois é. E aí o detalhe é o seguinte também. O maior problema do agro em si são pessoas. Tanto quem gerencia, cara, mas também com a parte. Deixa eu te contar uma situação aqui da fazenda. Teve um cara que simplesmente tava num período de experiência, tipo, chegou recentemente. E aí o cara chegou e falou, eu quero sair. Eu falei, tudo bem, mas por quê? Não, porque eu quero receber mais FGTS. Eu falei, se tu pensa assim, beleza. E aí eu fui lá na contabilidade, falei, o cara aqui quer sair e tal. Ele mandou uma carta pra mim e falou, ei, você já conversou com ele? Porque a rescisão dele vai dar R$12. E ele falou, é realmente convencido de que quer sair. Pois é, dito e feito. A rescisão do cara não foi 12 conto. O cara achou que ia receber, sei lá, R$3.000 e tal, 1.500 conto, nada. R$12. Porque é o seguinte, ouvintes, na CLT tem um artigo chamado 480, que se você quebra o período de experiência, que é uma garantia da empresa, a não ser que a empresa te demita, entre o período de experiência ela vai pagar uma multa também, né, por conta disso. Mas se você sair no período de experiência, no caso quebra de estabilidade, você vai ter uma perca danada, viu? Por conta vai ter um desconto danado aí na tua rescisão. Então toma cuidado aí, eu sei que tem um ouvinte que não gosta do atacadão, por exemplo, mas quando você quiser sair, já foque em algo que você possa ficar fixo, firmado já de imediato.
Pra você não ter problema com isso. O cara vai receber só pelo que ele trabalhou, né? Justamente. Nossa, que... Eu não sei o que passa na cabeça de algumas pessoas, assim, porque tem uns que a gente vê que é ri, levei vantagem, né? Eu conheço alguns produtores rurais, né? Aí pra cima, e os caras me falam o seguinte, meu problema é quando os caras querem sair. Porque o cara vai lá, trabalha 6 meses, trabalha mal, muitas vezes, pede pra sair, né? Recebe lá como diz, o seguro-desemprego, depois volta 6 meses depois, 6 meses, quando muito, né? 4, 6 meses depois o cara volta e diz, posso trabalhar contigo mais 6? E não tem o que fazer, porque tem pouca gente que quer trabalhar. Exatamente, cara, galera, esse que era o maior problema, só que hoje em dia tá tudo bem organizado, né? Não tem problema nenhum nisso aí, tipo, embora teve gente que, tipo, a gente falou, quer trabalhar aqui e tal, e aí fizemos uma entrevista com a pessoa, tava acertando tudo. O cara não foi um dia, velho. O cara não foi um dia. Não, a rescisão dele foi feita e tal, mas não recebeu nada. Simplesmente apertou a mão, falou que vem, pronto. Simplesmente sumiu. Cara, E levou a rescisão dele, pronto, você zero. Você viu porra nenhuma. nossa, mas isso não é recorrente, né? Não é algo comum, desculpa. Exatamente, cara. Só que simplesmente os caras se fazem de idiota, achando que vão receber dinheiro de graça, cara. É umas coisas assim que a gente fica abismado. E referente a gerenciamento de pessoas, o problema aí é em setores também que ocorre isso. Então, é da mesma forma, ouvinte, que se já ocorre aí no comércio geral, você que trabalha 6x1, você que toma. Você toma um pescoção de chefe chato pra caralho, de gerente que não quer saber de nada da tua vida, que não quer realmente entender o trabalho, só quer ir do jeito dela. Ou então simplesmente lhe trata igual lixo. Cara, no agro ocorre a mesma coisa. E esse tipo de gente no agronegócio, eu te digo uma coisa: uma hora cai. Eu vou contar uma situação aqui que aconteceu comigo quando eu saí da exportadora. Tava lá eu terminando meu expediente e tudo mais, e eu ia, inclusive, continuar o trabalho que tava fazendo com o ABC. E aí chega o meu supervisor, fala: vem aqui na sala, por favor. Eu tava lá, um papelzinho. Só um momento, lembra de usar o teu pseudônimo. Falou: Pitbull, vem aqui na sala, por favor. 5 minutos. Tava lá. O mesmo aviso que eu vi numa mesa da RH, que foi de uma pessoa aí. Tava lá do meu nome. Falei: puta que pariu. Aviso prévio. Sim, aviso prévio deles. Falei: puta que pariu, o que aconteceu? Aí eu cheguei lá com a cara de bunda, assim, chateado pra caralho. E aí meu chefe falou: então, Pitbull. Então, Pitbull. Obviamente você já viu, né, que a empresa faz reajuste de cargos, né, todo fim de ano, até para poder fazer uma avaliação do que pode remover, o que pode manter ou não. E eu tinha um cargo de analista de custos, só que eu recebi como assistente. Até porque, assim, deteriorava que, o cara trabalha aqui em Petrolina, vai ter uma mão de obra barata e vai ser tranquilo, né, pra bancar a empresa, não vai gerar custo, nem nada disso. Porque o cara anterior recebia 4 mil conto. Eu nem... Estavam te pagando quanto? 1.500. Caraca, tu fazia o mesmo serviço e te pagava 1.500. E assim, só que na época eu tinha, quantos, 22 anos, eu na esperança de, ok, tô trabalhando de assistente, mas talvez eu consiga uma promoção e tal. Só que comecei a ver que tinha uma pessoinha ali, uma vaga ranha, melhor dizendo, que tava me impedindo disso. Mas sabe por quê? Porque ela simplesmente queria pegar o meu trabalho e transformar no dela. Do jeito que ela queria. Eu falei: cara, tô fazendo de um jeito aqui pra poder compreender e detalhar melhor as informações. Mas ela não queria isso. E eu percebi, falei: puta que pariu. E eu mantive lá a minha ideia. Eu mandava pro supervisor, o supervisor era muito amigo meu, um cara sensacional. E ele falou: seu cargo em si, ele vai ser, todas as funções que você fazia, né, vão ser espalhadas para cada setor. E a gente tentou te colocar no almoxarifado, né, para você acompanhar a parte de compra e suprimentos. E infelizmente, pelo fato que tinha muita gente no almoxarifado, de fato tinha, porque eu até conheci durante o período,
a gente vai ter que te desligar. E eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, nada demais, é isso que aconteceu, a gente tem coisa da empresa, porque assim, são 2 CNPJs, 3 na verdade. É um... Não, desculpa, pro ouvinte também ficar ciente. Cara, tem muita maracutaia que as empresas fazem pra, digamos assim, diminuir o custo, ou pelo menos tentar, né? Pois é, só que o que acontece, geralmente isso aí, a galera diz que, redução de custos, nada disso, mas geralmente tem muito problema de ego de quem tá te gerenciando. E aí isso usa de desculpa pra te dispensarem. E aí eu vou chegar nesse ponto aí. A empresa que eu trabalhei tinha 3 CNPJs, um que ficava no interior de São Paulo, um que ficava para da operação e packing house, e recebimento das uvas e mangas, enfim. E um CNPJ matriz que ficava em São Paulo. E aí, cara, eu respondi mais por tanto é que tive a oportunidade de ir pra lá, foi bom pra caramba. Só que tem um detalhe. Por conta que me demitiu, por conta de uma bobeira lá da gerente que tava lá, aquela vagabunda, ela simplesmente gastaram dinheiro à toa comigo. Porque pagaram passagem, pagaram hospedagem, pagaram alimentação pra mim, simplesmente. E aí demitiram. Eles investiram uma grana no teu treinamento. Exatamente, só que aí eu fiz todo o treinamento, tudo certinho, tudo bem detalhado, mandando um relatório e tudo mais, e simplesmente, tchau. Que absurdo, cara. E aí, cara, teve situação de ficar até 10 horas da noite pra manter relatório, verificar informação, tudo mais, detalhe que eu tinha que procurar uma galera, tipo, em São Paulo, pra poder pegar todas as informações, a galera não conseguia me detalhar propriamente, ficando naquela base do se vira, entendeu? E aí, cara, a filha da puta comeu meu juízo nessa situação toda, porque eu ia atrás, buscava garantir o nicho maior de informação, tanto pelo sistema, mas também atualizando a planilha, mas nossa senhora, cara, era um inferno responder por esse tipo de coisa. E aí, pelo fato que eu até vi que não tinha uma definição própria do meu trabalho, né, porque eu envolvi o contábil, financeiro, custo, estoque, puta que pariu, meu irmão. Ela tava em que posição? Ela era coordenadora financeira, cara. Olha, numa dessas, sabe qual foi o problema? Tinha maracutaia que talvez tu pudesse ver, ou numa dessas daí tu pudesse documentar muito bem e alguém pudesse ver, entendeu? Eu falava, pô, tanto é que ocorreu a situação, sabe de quê? Dela faturar quase 700 mil em caixa. Caraca. Comprando caixa pra caralho. Esse é o que aconteceu? Endividou a empresa. Deu calote num cara. Não. E aí sobrou. Sabe pra quem sobrou isso aí? Pra a mina do almoxarifado. Que detalhe. Na safra, ela perdeu um filho. Por conta de estresse, por conta de falta de planejamento deles. Que horror, cara. Ela perdeu um filho, cara. Puta que pariu. Como é que essa vagaranha pegou e colocou na conta da guria? O que a guria tinha com isso? Porque simplesmente, como ela mantém toda a parte do controle do almoxarifado, ela recebeu essas 600 caixas e falou, eu vou vender. Porque não tem como dar conta disso aí não. Aí recebeu o boleto e tudo mais e mandou pra menina do Contas a Pagar de São Paulo, só que ela não respondeu. Eu falei, que gestão é essa aí que não estão dando conta? E aí ficou essa situação toda. E detalhe, a bomba explodiu mais quando descobriram que os relatórios que eu fazia não estavam servindo de porra nenhuma, porque não estavam pagando os produtores. Eu fazia muito relatório de produtor, ou seja, eu detalhava cada uva que era comprada, cada nota que era faturada, cada custo que havia de frio, de frete, de armazenagem, do custo em si, Quará, né, que era o custo de porcentagem, no caso era 6% para uva, 4% para manga, enfim, tinha essa variação, né? E para o mirtilho era 4%. Eu fazia todo o detalhamento, para quem era vendido, quem comprou, qual foi a nota, enfim. Aí eu fazia toda essa verificação e pronto. Terminou a verificação, colocava lá as notas, né, que foram faturadas de acordo com o produtor e detalhava contas a pagar, de quanto que teria que pagar para cada produtor, após o final do relatório.
Pronto, dessa forma era feito, só que boa parte dos produtores não recebiam. E aí, esse ano, eu troquei uma ideia com um produtor que ele falou, olha, seguinte, elas não tratam de pagar os produtores, e nem os fornecedores também. Cara, eu juro por Deus, esse cara não devendo, sabe o quê? Até um cara que vende pallet no meio da estrada. Não. Putz, grito. Coisa pequena, velho. E aí o próprio o diretor falou, olha, eu falei com o diretor da empresa e disse o seguinte, se continuar assim, eu vou rescindir o contrato de imediato. E aí ele falou, não, estamos organizando aqui as coisas e tudo mais, mas nossa senhora, cara, foi vergonhoso, velho. Saber que uma empresa que faturou 300 milhões na porra do ano conseguiu um investimento absurdo pra poder dar conta de muita coisa, simplesmente ficar devendo produtor e fornecedor. Meu amigo, é vergonhoso. É o esquema Americanas, né? Justamente. E aí o detalhe é o seguinte, essa vaga aranha aí, no ano seguinte ela foi de coordenadora de relacionamento com o produtor. Boa parte dos produtores saíram depois que ela ficou lá. E aí depois ela foi pra gerência corporativa, não ficou 6 meses e agora tá como gerente financeiro, ou seja, já foi promovida 3 vezes em menos de 2 anos. Caramba, o demônio sendo promovido. Essa criatura deve ter algum pacto pra continuar na empresa. É incrível isso. Tem coisa que não. Assim, ó, é impossível de entender, na minha opinião. Aí eu troquei uma ideia com uma pessoa que ela era analista de uma fazenda do grupo, né? E aí ela falou o seguinte, cara, eu odiava aquela palhaça. Xingava a menina de palhaça, de puta, de vagabundo do cara, era claro, porque não suportava, cara. E aí ela não fazia as coisas que o pessoal do faturamento pedia, né? E aí dessa forma acumulava muito pra galera da operação. E aí, cara, teve situação de menina chorar durante a safra, porque não aguentava tanto desespero. E foi assim que essa tua colega do almoxarifado acabou tendo um aborto espontâneo. Exatamente, cara. Ela ficava assim, cara, chegava no banheiro, ela chorava. E aí teve que pegar umas férias aí pra poder dar conta, só que por conta do estresse acumulado, perdeu o filho. Que horror. Que maldade, cara. Cara, e assim, ó, esse é maravilhoso ela, cara. É realmente uma pessoa que eu fico me perguntando, cara, por que continua na. Quanto tempo tu trabalhou nessa importadora? Uma média, assim, não precisa dizer o tempo certo, né? 7 meses. 7 meses, caramba. 7 E eu vivi todo mais um pouco lá. Ah, mas tu ganhou experiência também, né? Ah, muito. Tanto é que depois veio várias fazendas e grupos aí, querendo me contratar, enfim. Só que aí eram pra cargos que o meu currículo não batia conta. E aí eu fui para um financeiro de uma fazenda de milho e trilho, que eu tô até hoje, desde 2024 tô atuando aí. E de informação agora, né? Eu queria dar de antemão. Provavelmente eu vou sair dessa fazenda. Não por conta de briga, nada disso não, mas é porque eu recebi uma sondagem melhor, né? Um brother meu veio trocar ideia comigo sexta-feira sobre, e aí é para um cargo maior para mim. Meu salário vai aumentar tipo R$ 1.500 a mais, vai ter um perca de benefício, a flexibilidade de trabalhar em casa, no escritório, na fazenda, mas assim, qualquer lugar que tiver internet, perfeito. Pô, que bom. Que bom. Mas é o seguinte, não é uma coisa certa ainda, né? Vai ter entrevista e tudo mais. Eu ainda vou trocar uma ideia ainda com ele amanhã pra saber que aqui ele precisa. Porque assim, eu vou trabalhar com ele, né? Diretamente com ele. Eu vou, tipo assim, o cara vai me indicar pra um setor aqui aleatório, não conheço ninguém. O que acontece? Porque cada pessoa do setor fica responsável pelo setor. Não tem outro nicho de informação, tipo assim, a logística tem que saber do financeiro. Não, a logística fica ali, setrada. E o financeiro é a mesma coisa. Entendeu? Então cada um vai se ajudando nesse sentido aí. Mas daí tu vai trabalhar pra empresa dele? Ou tu vai trabalhar numa fazenda mesmo? Pra uma fazenda? Então, é um grupo que é uma comercializadora também, né? Que é praticamente a concorrente da. Ah. Agora pro grupo.
E aí também que tem três grupos aí, que é a distribuição e a produção e a parte de estoque também, né, que é o Costa. Não, da gestão, na verdade, desculpa. Mas nessa situação toda, eles estão querendo fazer a divisão, né, porque tem vários planos de expansão, tanto de até trabalhar com maçã importada do Chile, mas eu acho que vai ser um entrave. Eu acho que vai ser um entrave danado por conta do custo, né? Mas levar em conta o que é importação, Peru, Chile, Argentina, tem muita coisa boa, né? No quesito de maçã, no quesito de mirtilo também, porque o Peru produz muito mirtilo. E muitos dos mirtilos aqui do Brasil são importados do Peru. Caramba. Até o salmão. Ah, não. O salmão é do Chile? É do Chile, né? Sim, sim. Não, tava confundindo já. Mas é impressionante como a gente tem muita fruta que vem de outros países. É muito estranho, assim, né? Porque a gente tem um país muito grande. Sabe quando eu comecei a ver que tinha algo de muito errado? Tipo, quando eu saí de Porto Alegre, quer dizer, eu ouvi até, sei lá, os meus 20 e poucos anos, aquela história de que, não, puxa, tem pouco... tem pouco lugar no mundo para plantar e coisa e tal, estamos destruindo. Daí eu fiz uma viagem, eu acho que foi para Curitiba. Sim. Cara, a gente passou por um monte de lugar assim. E eu digo, cara, tem algo de errado. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Tem um monte de terra, tem um monte de coisa, dá pra plantar pra cacete. Cara, não faz sentido. Daí eu fui a São Paulo. Pô, mais vastidão ainda. Eu digo, mas como é que falta, cara? Não tem como faltar as coisas, né? Ali que eu digo, putz, tem coisa errada aqui. Esse negócio de falar que vai faltar as coisas não faz sentido, né? Não tem como. E me admira até hoje que, infelizmente, a gente não coma tantas frutas assim, vindas do nosso território, né? Plantadas aqui e tudo mais. Mas precise ir em outros lugares pra pegar, né? Da mesma forma que, poxa, por que a gente não pode pescar o nosso peixe de águas profundas aqui, né? O Brasil tem uma lei pra isso, agora me fugiu. Mas, cara, a gente não come os nossos peixes aqui do nosso mar. É um negócio muito louco, assim. Sim, é surreal esse tipo de coisa. Porque a galera simplesmente entende o que é uva, porque uva tem caroço e tudo mais. Não, cara, é porque você compra num lugar que não te propõe, tipo, uma uva de mesa de qualidade, que vem na cumbuca, toda ajeitadinha, toda bonitinha. Uma manga tome, uma manga quente, né, que tipo, permite uma doçura melhor. Uma manga rosa também, que é uma produção muito boa aqui, de manga rosa. E que dessa maneira a gente vai comendo e vendo a qualidade boa, cara. E fala, pô, cara, é do Brasil isso aqui. Não é da Argentina, não é da Itália, nada disso. É tudo do Brasil. E o Brasil são vários países, né? Assim dizendo. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem também, cara, é no quesito de fronteiras. Por exemplo, a gente tem a situação de tentar levar uva para o norte do país. Mas o que acontece? Elas têm que pegar uma estrada do Maranhão que, infelizmente, estão tudo. A estrada tão para poder passar lá. E aí chega lá no Pará e aí passa pela balsa ainda, viu? Passa pela balsa. E aí o pajé lá da fronteira verifica lá como é que tá a situação, pronto. Manda as uva pra Manaus, Belém, Belém do Pará, Manaus. Enfim, esses pontos aí que, embora a logística ainda seja muito precária, né? Mas ainda manda. Ainda é garantia, né? Sim, sim. Pô, se a gente for começar a falar de frete, falar dessas coisas, é absurdo, porque a gente tinha como fazer malha viária, ferroviária, desculpa,
de forma muito fácil aqui, e é impressionante que tem cidades ainda no Brasil, ainda que pequenas, pequeno, médio porte, assim, que mal tem asfalto, sabe? É uma coisa assim que fica, pô, cara, estamos em 2025, sabe? E parte da população brasileira ainda não tem saneamento básico. É surreal, né? E essa mesma malha ferroviária, ela permitiria o quê? Que não só as pessoas, como os produtos, eles fossem levados, trazidos de forma fácil. Isso permitiria que, tem uma área que, por exemplo, precisa de gente. Pô, cara, é só pagarem a viagem de trem, a pessoa vai lá e trabalha. Pronto. Sabe? Daí, pô, vai ter os caras que vão preferir durante, sei lá, um tempo viver indo de fazenda em fazenda, de lugar em lugar, pra trabalhar assim, mas nós não temos isso. E é algo que ajudaria muito, assim. E pra fruta, seria a melhor coisa, porque, pô, vamos lá, né? Diz pra gente como por favor, tu que trabalhou com tudo isso, com essas frutas, como o mirtilo, a uva, morango, eu imagino que seja difícil também. Morango depende da região, porque o problema é o seguinte: tem toda a situação de colheita e tudo mais, só que o que acontece? Se o carregamento dela, a parte, né, que garante que ela fique fria, tipo, se tiver uma oscilação assim acima, cara, já acaba muito já com a situação do morango, né? Já começa a criar mofo, enfim. Mas se tiver na situação estável, tipo, de 18 graus, perfeito. É o termógrafo, assim dizendo, né? Que sempre coloquem uma carga, e seja uma carga rodoviária, uma carga de avião, uma carga que vá no navio, tem que ter o termógrafo lá para garantir como é que tá a situação. Se tiver alguma oscilação ali, meu amigo, aí vai dar um casco ruim, né, pra fruta. E não pode ser colocada em qualquer coisa. Quer dizer, o cara no caso do morango, a uva, por favor, explica pro ouvinte como é que eles são acondicionados em caixas e isso é colocado num bitrem? Não pode, porque a menos que seja, claro, frigorífico, né? Mas eu imagino que se Não. carga muito esquisito, seria muito esquisito colocar num bitrem frigorífico. Exatamente. Né? Mas explica pro ouvinte como é que é isso, né? Para quem não tem a mínima ideia. Então, tudo começa na produção, depois da colheita, depois a pós-colheita, que ocorre a lavagem da fruta em si. E aí cada fruta tem um modo de lavagem próprio, né? E aí tem o pessoal que faz pegar a uva e embala na cumbuca. Cumbuca, caixinha, enfim, como o ouvinte determinar, mas é uma cumbuca transparente, que aí é armazenada nas caixas, que aí separa, tipo assim, uma uva, em garantia são 4 quilos, que cabem 12 cumbucas, vamos supor. Dessa forma, todas as já preencheram o caminhão. O caminhão leva para o packing house. E aí Perdão, o que é o pack ou backing house? Pack. Packing house, com P. Packing house é onde ocorre o armazenamento da fruta. Onde ela fica esfriada lá por um tempo e aí é feita a etiquetagem dela, né, para poder ter uma identificação no sistema entre o estoque virtual e o estoque real. E aí o caminhão descarrega a fruta lá nas docas e ocorre já o processo administrativo, que é o quê? Tal produtor faturou 10 mil em uva. Perfeito. Nota fiscal, manda pro caminhoneiro. O motorista vai para, vamos supor, Salvador, né, que ocorre o despacho da nota e da mercadoria.
e aí faz o trajeto de navio para a Europa, Estados Unidos, dependendo da região, por exemplo, ocorre também lá para o Rio Grande do Norte, né? Para Recife também, às vezes ocorre. Mas geralmente o porto em si é o porto de Suape. O porto principal é o porto de Suape. Pronto, dessa maneira é feito o carregamento, demora alguns dias. Chegando lá, o... quem comprou as uvas vai verificar como é que está o estado delas e aí vai mandar para o relatório final para ter uma adequação de o que é que aconteceu, se tem algum problema, beleza. Dessa forma, chegou lá, pega as caixas em geral, tá tudo ok? Pronto, já manda pro supermercado e pronto. Chega lá, as cumbuquinhas bonitas lá pro ouvinte gastar 15 conto na uva. Mas, então, ouvinte, perceba, existe todo um trabalho para aquele mísero pacotinho chegar no mercado. Porque não é empilhar, né? É diferente, por exemplo, no meu ramo atual, que é peças, onde os caras, eles praticamente atiram as caixas. Para te ter uma ideia, por mais que a gente avise o pessoal da transportadora, por favor, não coloque, quando vocês verem que é assim, ó, que é para-choque, tu não coloca os para-choques um em cima do outro, em cima do, digamos assim, de onde vai ser, ou de onde é geralmente a grade, né? Então, por exemplo, para-choque do Gol G3, enfim, da maioria dos Gols. Para-choque dianteiro, né? Por quê? Porque aquilo ali quebra as caixas onde vão os packs vamos chamar de pack, vai. A embalagem, né? A uva embaladinha, aquela bonitinha, assim, que chega no mercado, ela vai em uma caixa que vai garantir que nenhum ser ogroide cometa o erro de colocar em cima de uma da outra e aquilo detone a uva. Trabalhar com agro não é uma coisa simples, né? Exige muito tratamento para que esse produto ele chegue no mercado. Exatamente. E outra coisa, eu até tinha visto uns vídeos recentemente, acho que foi no Ceasa de São Paulo. Cara, os caras, eles empilhando umas massas assim na maior rapidez do mundo. Só que é o seguinte, cara, os caras estão cometendo um erro que se coloca a massa de qualquer jeito, assim, sem um cuidado perecível, né, que a fruta merece, a maçã vai ficar podre, meu amigo, vai ficar machucada, e o cara não vai comprar maçã machucada. Cara, não, assim, ó, eu imagino o estresse que pode ser lidar com pessoas num ambiente desse, né? Ainda mais quando tem prazo. Cara, em uma semana, não, na verdade, um dia teve 46 carretas pra poder faturar. Das 5 da manhã até as 10 horas da noite. Isso porque teve um jeito que virou, viu? Porque tem jeito. É porque assim, em safra, tem vários contratos, né? Que você pode elaborar. E aí tem um contrato que você pode trabalhar à noite, tipo assim, das 2 da tarde até as 23 horas, só que é o seguinte. Se for semana espanhola, é uma semana que você pode trabalhar uma semana ok, 44 horas, só que tem semana que você vai ter que trabalhar 48 horas. Teve um cara, velho, que eu fiquei, mano, pelo amor de Deus, cara, é sério que isso aconteceu. O cara foi das 8 da manhã, horário padrão que ele podia, tipo, sair 8 horas, 10 horas da noite, que ocorre a situação de safra, né? Porque você trabalha muito, tem que acompanhar carregamento. O cara foi até 4 da manhã, o cara virou à noite, e ainda voltou pra trabalhar 6 horas, pra ver como é que tava a situação do carregamento, e meio-dia foi embora. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus. E por conta disso aí, o cara ficou doente. Ficou uma semana aí doente. Eu falei, cara, tem que mudar isso aí, cara. Tem que trazer gente, tem que ter gente pra acompanhar, porque se ficar essa situação aí, só vai piorar. E aí acabou que a hora extra do cara foi parcelada, cara. Porque deu quase. Acho que foi quase 6 mil conto. Só de hora extra. Nossa, não trabalha com banco de horas então, pelo menos isso. Não. Mas é porque é uma empresa que, embora tenha a situação de hora extra, né, que só foi reajustada no final do ano, mas tava nessa situação.
de pagar tudo certinho. Só que assim, quando uma hora extra bate acima de 3 mil conto, velho, tem que parcelar. O ouvinte provavelmente vai perguntar o seguinte, mas peraí, esses caras, né? Era só esse? Ele era o quê? Ele era um operador? É um volume muito grande de caixas, enfim. É tudo por máquina, o pessoal ainda carrega no braço mesmo, como é que funciona? Tem a palheta, né, que ocorre, que é o seguinte, o cara pega a palha, pressiona, tipo assim, ele coloca entre um pallet, pressiona e carrega. Entendeu? Geralmente a galera faz no manual nesse sentido, tipo, não pega a caixa da uva, não. Ele só pega a palha, pressiona, né, para poder levantar o pallet, tirar da doca e seguir para para armazenagem, né? Para Não, para câmara fria. é que eu acho que o pessoal não vai entender. O que é a palha? É um negocinho que parece um patinete. Ah, eu acho que eu tô ligado, é aquele uzinho, né? Tipo um Exatamente, patinete. Tá. Agora sim. Tá. exatamente. Você pega ele e arrasta. E aí dessa forma o cara pega e coloca cada um numa doca. E aí fica lá bem empilhada lá para poder determinar qual uva e qual doca vai para os Estados Unidos. A separação aqui tá para mercado interno, vai para Europa, enfim, tem toda essa situação toda, né, que vai se determinando ao longo do tempo. Precisa de uma coordenação bem grande, né? Pra não perder, saber, puxa, esse aqui é tal lote. Eu imagino que controle de lote deve ser uma coisa meio louca, né? Nossa, uma loucura, cara. E detalhe, se o cara na recepção não dá conta disso aí, piora tudo pro administrativo. Porque tem que garantir que aquele lote é do produtor fulano. Mais ou menos como, por exemplo, no gado, né? Eu imagino que tem um pouquinho disso também. Quando o frigorífico ele compra o gado, ele vai levar o gado e geralmente, sei lá, vai matar naquela mesma semana, né? Só que, pô, é gado marcado, precisa saber, esse daqui é o lote de qual cara, né? De qual fazenda. Daí, se tiver algum problema, tem que alertar depois o produtor rural, né? O cara que vendeu o gado. E a mesma coisa que eu imagino que seja para vocês, né? Sim, justamente, a gente tá se baseando por isso. Mas em maioria tem que ter. Aí geralmente eles ficam lá entre -1 grau, -4 graus para poder armazenar bem. E obviamente tem o plástico, né, que cobre a uva. E aí o ouvinte vai te perguntar o seguinte, cara, o que a economia tem que a ver com isso? Porque tu te formou em economia e tu tá trabalhando, tu tem todo o know-how de alguém que trabalhou com isso, e parece ser uma coisa que é desconexa, né? Nada a ver, cara, porque praticamente vai envolver macroeconomia no quesito do setor do agronegócio, que está operando mais que a indústria. Você vai fazer uma operação própria do PIB, da região, o PIB per capita também, por pessoa, em garantia, você vai ter toda essa macroeconomia atuando também. E a economia regional em si. É que o ouvinte, ele acha que... Alguns ouvintes são assim, né? Tu conhece. Não, eu vou me formar em economia e eu vou trabalhar só dentro de um negócio com computador e coisa assim. Cara, tem várias vertentes da economia, por exemplo, o cara pode trabalhar no agronegócio, no quesito de trabalhar nessa parte de garantia, né, de administração de empresas também, de grupos de fazendas, seja ADM ou até contabilidade. O cara pode trabalhar no mercado financeiro, ou seja, trabalhar numa correspondente da XP da vida, Banco Safra, enfim. O cara também pode trabalhar com captação de recursos diretamente com o Banco do Nordeste para financiar. Você trabalha com consultoria financeira, ou seja, é o seguinte, o cara tem lá uma DFC, uma DRE em garantia, de que realmente ele precisa desse empréstimo, sob garantia. E aí trabalha também com esse negócio de bancos também para fomentar crédito para a pessoa e para um juro, sei lá, de 2% ao ano. Pronto. Fez toda essa captação e o cara tem um recurso, sei lá, para colocar
uma máquina para operar lá, para produzir pão, por exemplo. E aí o cara vai acompanhando, né, como é que tá o processo. Então há várias vertentes em economia, seja a captação de recursos, seja você trabalhando com consultoria de finanças pessoais, você pode trabalhar com indústrias, fazendas, afins, exportação, né? Então tem toda essa logística também que você pode trabalhar em economia no geral, né? Não é uma coisa só única, vou me formar em economia, vou trabalhar no mercado financeiro, vou trabalhar em banco. Deus, que trabalhar em banco. É melhor trabalhar na fazenda. Cara, eu trabalho em fazenda, velho. Embora a safra seja cansativa, é melhor que banco, estresse, o cara tem que vender não sei, o seguro de não sei o que, tem que endividar a velhinha, tem que mandar uma penca de e-mail no nome de tal pessoa, dizendo que vai ter uma apreensão do veículo dela. Cara, é surreal essa porra. Como é que tu trabalha, que ferramentas tu utiliza trabalhando com a economia no teu setor, né? Tem um software específico? Então, né? Cada fazenda tem um software próprio para isso. Seja, por exemplo, tem um OMIE, que ele pode trabalhar o financeiro, pode trabalhar também a parte de contratos, vendas e afins, e é muito bom. Entretanto, é muito caro. O SAP ele é muito difícil e muito caro também. TOTSV, mesma coisa. Tipo assim, aí tem que fazer uma integração também com o Excel, né, para você colocar no BI. Às vezes tem empresas que exigem esse negócio do Power BI. Mas ele é muito lento e é muito manual. Então, assim, cara, a galera tem que começar a parar de ficar trabalhando com um sistema de RP manual. E só Excel, Excel. Não, tem que começar a trabalhar com automação. E por isso mesmo eu já estou desenvolvendo já minha atuação com linguagem de Python, no R também. Que legal, cara. Para poder melhorar essa parte de automação de dados também. E também, né, o cara quando vai trabalhar em economia, o cara pode trabalhar com análise de mercado, de pesquisa de preços e afins, e para determinar, tipo assim, uma entrevista, sei lá, num GRE da vida, na Globo da vida, e começar a determinar, olha, o preço da uva está aplicado assim porque o clima não está tão favorável, porque o custo custo de material está muito alto, dessa forma o produtor acaba vendendo a uva por 15 conto, e fica essa oscilação de mercado, né? Para que então o nível, o volume das mercadorias em si possam inserir ao preço final, ao consumidor. Enfim, fica essas variáveis, né, que você pode trabalhar em economia também. Assim, ó, eu me pergunto o quanto que muitas fazendas perdem com um funcionário fazendo merda. Poderia nos contar alguns casos? Merda do cara fazendo na fazenda. Teve a situação do cara lá na comercializadora, né, que não tinha posto de empilhadeira, deu por 10 mil conto em pallet. E uma situação de uma cidadã colocando 10 atestados em um mês só. Como assim? 10 atestados Pô, 10 atestados num dia só. num dia? Não, num dia não, porra, num mês, foi lá. Ah, tá. O que dizia cada um? Ou era a mesma coisa? Cara, ficava variando entre às vezes, atestado de enxaqueca, atestado, sei lá, de febre, dengue. Meu amigo, a gente começou a pensar disso. Eu falei, rapaz, vamos ligar pra esse postinho aí? Aí ligamos pra lá e descobrimos que era falso. Aí pronto, ó, tchau. Já ocorreu um acidente já, cara, de um cara que ele tava no trator. E aí simplesmente apareceu do nada, ele que falou, né? Apareceu um cara pelado à noite, correndo na frente dele. E aí do nada o cara emperrou a máquina e destruiu. Aí tomou a justa causa. Caso de, sei lá, a menina tá lá sei lá, na sala, mexendo no Facebook, então foi demitida também. Essas coisas assim que vivem acontecendo, cara. E são bizarras que só. O cara, sei lá, que pegou um drone, não sabia mexer e emperrou ele na árvore. Não. Nossa senhora, é cada coisa que a gente vê, cara, que é bizarro. De uma menina, sei lá, que teve tudo pago, só que simplesmente acaba deixando toda a situação da operação ruim por conta de simplesmente ego. E se mantém lá, sabe por quê? Porque um dos caras lá, que é cooperado, por exemplo, quer comer.
Caramba, a lascívia mantendo pessoas, aí não dá. Aí, só que isso aí vai ferrar muito a operação no final. Esse tipo de coisa acontece. Então, trabalhar em fazenda, pô, tem o lado legal, né? Tu, né, Pitbull tá trazendo pra gente. Mas tem um lado bizarro, assim. Mas bizarro, cara. Ah, deixa eu contar uma história aqui. Teve um carregamento que tava ocorrendo pra Europa. E aí, cara, no momento, o cara da logística, ele foi pro Samba Recife, que é um evento que ocorre, né, que é a galera do pagode e tudo mais. E o detalhe é o seguinte, ele ia encontrar o cara que é o despachante lá também para o evento. Mas sabe o que aconteceu? Tudo deu errado, porque o carregamento que ia indo para Recife, o motorista infartou de tanto cheirar pó e capotou o caminhão. O pai do cara, o despachante que ia pro evento, morreu. E simplesmente o cara foi pro evento. Aí, Dane-se tudo! dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, né? E aí aconteceu outra situação que foi o quê? Que tudo deu errado lá, porque o carregamento tava sendo pressionado lá para poder vender. Os carregamentos não estavam indo. O cara simplesmente baixou o notebook, chamou a namorada e falou: vamos pro shopping, passou 3 horas lá do shopping, de tanta coisa que deu errado. E aí no outro dia, o chefe ligou pro cara, pediu desculpas, né, por conta disso, e deu 15 dias de férias aí pra ele descansar. Caraca, bom, daí já era merecido, né? Mas assim, foi falta de planejamento mesmo, porque o cara já quer ganhar dinheiro assim, porque tem pouca gente, e pronto. Tem que ser assim, ponto final. Não, tem que ter toda um time. E me diz uma coisa, indo pros finalmente, assim, o que vai acontecer, como é que tu vê, assim, pro agro, pro teu negócio hoje, na fazenda, se não houver um tete-a-tete entre governo Brasil, Estados Unidos e chegar-se a um acordo? Primeira coisa, boa parte das frutas frescas, o impacto recai porque boa parte dos contratos são firmados entre junho e julho. E aí, sabe o que acontece? Postergação e cancelamento de embarque. A uva em si, que a safra já tem uma importância danada dos Estados Unidos, né, na segunda quinzena de setembro, cara, é complicado, velho. É muito complicado porque vai ter exclusão de embarques que já estavam firmados entre as empresas, né, entre as fazendas, junto com as comercializadoras, para garantir o fornecimento e garantir até mesmo de ganho, né, no PIB do agronegócio. E assim, cara, se não acontecer um tete a tete, cara, Deus que me livre, porque vai ter uma perca danada aqui de produção, de dinheiro que tinha que cair para poder pagar funcionário, ou então pagar o empréstimo que ocorre, sabe? Vai ser uma coisa catastrófica aqui para a região. E para o Centro-Oeste em si também, né? Que tem boa parte assim, do mercado bem desenvolvido para soja, para o algodão. Deus nos acude. E aí, bicho, vai acontecer de qualquer forma, porque o agro sabe o que? Vai ter que pressionar, cara. Que é o maior mercado desse país é o agronegócio. É o que gera o Brasil sobreviver. Tu acha que os produtores, eles estão preparados para isso, que realmente eles vão fazer? Eles não estão não, cara. Tanto é que tá tendo muito atraso de reunião referente ao comercial para poder definir isso. Embora tenha a condição de quê? De pegar as frutas que vai para os Estados Unidos, né? E redirecionar para o mercado europeu. Daí outra... Mas tem um problema. Eles estão aí ameaçando ter uma tarifa de 40%. O quê? Exatamente, a União Europeia está ameaçando ter uma tarifa de 40%. Aí. Vamos E aí? bater no filfo dos brasileiros. Dane-se, o Trump tá fazendo, vamos fazer também, é isso? Exatamente, só que o problema é o seguinte, vai ter um acúmulo geral de fruta, cara, dos canais tradicionais de comercialização, entendeu? E aí o preço vai lá pra cima, cara. Não vai ter estabilidade de preço, não. Vai
ficar ruim que só para produtor. Garantir a produção e a venda da fruta. Então, meu amigo, a incerteza dessa situação toda inclusive de volumes, né, que são carregados, e eu tenho até um número aqui. Em 2023, a fruticultura gerou quase 6 bilhões de dólares para o Brasil. 6 bilhões. Isso é dinheiro, cara, que movimenta a economia de uma região inteira aqui. Que garante emprego para todo mundo, que garante renda, que garante funcionamento de muita coisa aqui na região. E, cara, se isso acontecer aqui na região, salve as almas, velho. Se o produtor ele não consegue embarcar esse negócio, ele fica inadimplente com os fornecedores. Se ele fica inadimplente com os fornecedores, o fornecedor deles também vai ficar inadimplente com alguém. Isso é como se fosse dominó, né? Aqueles caras que fazem um desenho, sabe? E simplesmente um não paga, começa a detonar os outros. Não adianta. Seria realmente importante que estivessem bem organizados para fazer alguma coisa e colocar pressão, né, no governo. E outra coisa, ouvinte, aí vem os caras falando, ah não, mas aí é porque agora o mercado interno vai ter condição de bancar frutas melhores. Cara, tu acha que com a inflação que tá, vai ter gente comprando fruta aqui no Brasil? Aí tem gente gastando 15 conto, em vez de comprar uma coisa, vai comprar uva? Você acha que vai... Uva vai estar por 20 conto, porra. A porra da cubuca. Mexilho, pitaia aí tá custando 39 conto o quilo. Pois é, gente, a situação tá complicada. E aí boa parte dos produtores aqui são pequenos produtores, cara. Que aí a possibilidade de venda de fruta geralmente vai pra empresa exportadora, porque se for pra atravessador, os caras vão ter lucro. Esse que é o problema. Se for pra atravessador, não vai ter lucro de jeito nenhum. Mas vamos colocar nas mãos de Deus aí e dar o nosso melhor, não adianta. Mas diante de tudo isso, ainda que tenha essa situação, o que tu pode dizer pro ouvinte? Vale a pena ainda trabalhar em fazenda? Vale a pena procurar um emprego no agro? Precisa-se de gente boa e honesta? Cara, eu vou te falar uma coisa. Gente boa e honesta em todo canto, né? Falta pessoas, né, que se garantem isso. Agora é o seguinte. O ouvinte trabalha em qual setor? Tipo assim, eu trabalho no setor de distribuição no supermercado. Ok, então você vai ter que trabalhar essa parte de almoxarifado, de compras e afins, e de verificar acerca de vendas também, né? De como é que tá a oscilação de produtos que já estão vencidos, certo? E o custo em si, né, perante isso. O ouvinte trabalha no administrativo e quer um emprego na fazenda porque tem garantia, sei lá, de plano de saúde, plano vale refeição, vale alimentação, às vezes ocorre até refeição na própria fazenda. Ocorre o quê? BLR, que é participação dos lucros no resultado, que cada ouvinte pode ter um valor a ganhar. Ganhar de hora extra e afins, tudo bem. Aí o ouvinte vai ter que focar em estudar cursos na internet, que inclusive a Embrapa fornece, né, diretamente a vários setores do agronegócio, seja bovinocultura, caprinocultura, fruticultura irrigada, mangocultura, oleicultura. Então, assim, há várias condições do ouvinte tratar de estudar para poder obter o agro. E outra coisa, dar a cara a tapa. Porque se o ouvinte não só ficar em casa e ficar, eu tô acompanhando o agro aqui diretamente pelo o site da HF Brasil, que é um site de hortifruti, né, que faz o acompanhamento de preços em geral. Tô fazendo um acompanhamento aqui e tal, mas o cara não tá indo pro evento, não tá indo, sei lá, pra feira do agronegócio da região dele, o cara não tá indo, sei lá, pra uma exposição de cabra, ou então de leite que vende na região dele. Se o cara não fizer isso, o cara não vai trabalhar no agro. Então, ouvinte, dê a cara a tapa, vá para todo evento que tiver, faça amizade, conversa,
que você pode conseguir até um emprego, cara. O cara pode pegar teu currículo e falar, ô, tudo bem, eu quero te contratar aqui e tal. Eu de experiência, pronto. Trabalhe, faça o seu trabalho. Se não der certo, beleza. Ganha uma experiência boa e quem sabe vai para uma fazenda melhor. Mas se der certo, vai trabalhando de forma que execute o trabalho. Agora, se vê que tá pressionando muito, que não tá tendo o resultado devido, procure já algo se firmando e outras coisas, por enquanto. Então, assim, o ouvinte, não adianta só ficar só na internet, não, viu, ouvinte? Tem que dar a cara a tapa. Então, se vale a pena trabalhar no agro, depende com que você vai trabalhar também. Depende com que você vai trabalhar, porque geralmente você pode trabalhar com uma pessoa que vai te prejudicar no futuro, como ocorreu comigo. E aí agora provavelmente eu vou dar uma volta agora por cima, né, voltando para trabalhar na viticultura, saindo do mistério para viticultura talvez, né? Vamos ver o que vai ocorrer nessa semana. De forma que eu tenha um cargo melhor. Pitbull, muito obrigado. Uma boa noite. E tudo Valeu, de boa bom, meu noite. querido. Pô, valeu, viu? Obrigadão aí pelo convite. E valeu, ouvintes.